Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, louvamos a Deus por esta manhã de domingo, uma manhã chuvosa, abençoada pelo Senhor. Que essa chuva seja chuvas de bênção sobre a nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que os irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Geni todos estejam agora como família, participando deste momento da nossa escola bíblica dominical, para nós juntos aprendermos um pouco mais a respeito de Deus na palavra de Deus. Antes de começar o estudo, eu quero ler um versículo que está registrado em Hebreus, capítulo de número 2, o versículo de número 1. Hebreus, capítulo de número 2, o versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vou ler mais uma vez. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quero fazer uma oração agora e um breve comentário deste versículo, e já em seguida nós vamos para o nosso estudo bíblico proposto aqui nessa manhã. Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo, te agradecemos por esta bendita manhã de domingo, dia do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos e a liberdade que temos de abrir as Escrituras Sagradas e meditar e compartilhar e aprender e crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, do conforto do nosso lar, nestes dias, podermos ouvir a Tua palavra, podermos, ó Deus, adorar ao Teu nome, engrandecer o Senhor, aprendendo nas Escrituras. Obrigado mesmo, no conforto do lar, mesmo distante da comunhão dos irmãos, mesmo, ó Pai, obrigatoriamente, com as portas da nossa igreja fechada, nós Te agradecemos, porque cremos que esse tempo vai passar, não vai ser longo, será breve. Louvado seja o Senhor. Nesta bendita manhã, Senhor, que a Tua mão abençoadora possa, de fato, se manifestar de modo favorável, propício a cada família da nossa igreja, a cada santo, a cada fiel em Cristo Jesus nesta cidade e nesta nação, Senhor. Nesta bendita manhã de domingo, ó Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra seja consolo e conforto, que a Tua palavra edifique, que a Tua palavra console, que a Tua palavra encoraje, que a Tua palavra firme mais ainda os Teus filhos e filhas na fé em Cristo Jesus. Meu Deus, obrigado, porque quem tem nos sustentado é o Senhor. Quem tem suprido as nossas necessidades é o Senhor. Obrigado, porque quem tem cuidado de nós é o Senhor, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Portanto, ó Pai, nesta manhã, toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Ti e somente a Ti sejam dados. No santo e poderoso nome de Jesus, oro e agradeço. Amém. Amém, irmãos. O texto diz, por esta razão, o apóstolo, o autor aos Hebreus, fala a respeito da revelação de Jesus, de Deus se revelando em Jesus Cristo, fala de que Jesus Cristo é muito maior do que os anjos e coloca os anjos no seu devido lugar, diz que eles são ministradores, Eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. E ele diz, por esta razão, por quem Jesus Cristo importa que nos apeguemos. Quero pegar essa pequena palavrinha aqui, é tempo de nos apegarmos com mais firmeza. Você não tem estado na igreja, você não temos podido nos reunir, mas é tempo de nos apegarmos com mais firmeza ainda, mais do que você pegava ou se apegava antes, mas agora com mais firmeza às verdades ouvidas.
lembrar daquilo que ouvimos e lembrar das verdades ouvidas e aprendidas na palavra do Senhor. Para quê? Para quê? Para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, é tempo de nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Com qual propósito? Para que delas jamais nos desviemos. Sabe por quê? Deus conhece o meu coração e conhece o seu coração. Se formos amolecendo ou deixando de lado, creio que isso não vai acontecer, mas se durar por muito mais tempo o fato de não nos reunirmos juntos, de não nos reunirmos na igreja, pode ser que você vá se afastando, deixando de ler as Escrituras, deixando de louvar junto com os irmãos, deixando de aprender na igreja, deixando de exercitar a comunhão. Pode ser que a gente vá se afastando levemente, sabe? O diabo é bastante sutil nisso, mas nessa manhã eu quero lembrar você que é tempo de nos apegarmos com mais firmeza. Você estava firme, então agora com mais firmeza as verdades ouvidas, as verdades do Evangelho. As verdades a respeito da salvação, a respeito de quem é Deus, de quem é Jesus, o Espírito Santo de Deus, a respeito daquilo que Deus fez e tem feito. Para quê? Para que dessas verdades jamais nos desviemos. Ou para que jamais deixemos de lado. Então, lembre-se, daqui a pouco então vou ler o texto a respeito do nosso estudo, mas grife aí na sua Bíblia, grife aí em Hebreus capítulo de número 2, o versículo de número 1. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Para quê? Para que delas jamais nos desviemos. Ora, queridos, nós somos um povo que, se estamos firmados, é o Senhor que tem que estar nos firmando. Se o meu coração está firme, é porque ele está firme no Senhor, é o Senhor que está me sustentando. Então, que esse desejo de ficar cada vez mais firme, com mais convicção, a respeito da nossa fé, para que a gente jamais se desvie, acima de tudo, para a glória do nosso Deus. Amém? Então, grife aí esse texto na sua Bíblia. Muito bem, sem mais nenhuma delonga, quero agora pensar nos textos que nós vamos... eu vou ler alguns textos aqui e, baseado nesse texto, vou ver um tema hoje para nossa... Na verdade, uma continuação daquilo que nós temos visto aos domingos de manhã, na nossa igreja. Então, o primeiro texto, eu quero que você abra comigo em Isaías 42, versículo de número 8. Já vamos começar então agora o nosso estudo, tá bom? Isaías, capítulo 42, primeiro texto, Isaías, capítulo de número 42, o versículo de número 8. Isaías 42, o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Lembrando que o pastor gosta da didática divina, que é a didática da repetição, vou reler o texto. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Aí você vira aí mais algumas páginas e vai no capítulo 48 do mesmo profeta Isaías, o versículo de número 11. Creio que você já virou aí, 48, versículo 11. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Vou repetir, Isaías 48, versículo 11. Olha a ênfase do Senhor. Por amor de mim é que faço isto. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outra. E agora lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Um texto bastante conhecido, creio eu, de muitos. Versículo de número 31. 1 Coríntios,
capítulo de número 10, versículo 31. São 3 textos interessantes para você grifar aí na sua Bíblia. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, sejam iluminadas as nossas mentes, estas palavras penetrem, ó Deus, na nossa mente, desçam ao nosso coração, e que nesta manhã o Senhor nos ensine, em nome do Senhor Jesus, que só o Senhor é digno e merecedor de toda a glória, ó Pai. Fala conosco, edifica-nos, exorta-nos e permita-nos crescer nesta manhã um pouco mais, em conformidade com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só lhe deu glória. Eu creio que são palavras bastante conhecidas no meio protestante, ela é bastante conhecida no meio das igrejas reformadas, e só lhe deu glória significa a glória ou glória a Deus somente. A glória a Deus somente. Este ensino, ou esta verdade, a verdade transmitida nesta frase da Reforma Protestante, tem a ver com outros 4 solas da Reforma. Não sabemos exatamente quando estes solas vieram, né, em que ano exato, não foi exatamente quando aconteceu a Reforma Protestante. Perdi um pouquinho da conexão aqui. Muito bem, estou falando aqui que só lhe deu glória, são palavras bastante conhecidas e significa glória a Deus somente. O ensino que essas palavras transmitem é o seguinte: que Deus, sendo o centro, Deus sendo a fonte, Deus sendo a causa e a origem de todas as coisas, é o único digno, merecedor, ou é o único que é digno de receber toda a glória. Na estrutura da salvação, os reformadores colocaram sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli deo glória. Ou seja, na estrutura da salvação, nós conhecemos a salvação somente através das Escrituras, somente por meio da fé, mediante a fé, e a fonte da salvação é a graça, e aquele que é a base, que é o fundamento da salvação é Jesus Cristo. Portanto, se tudo vem de Deus, se tudo provém de Deus, os reformadores dizem a glória é somente a Deus. Então a glória a Deus deve ser dada pela nossa salvação, e a glória deve ser dada a Deus por todas as coisas ou através de todas as coisas que nós fazemos. Então, tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. É o que quero pensar com os irmãos, com os queridos nesta manhã de domingo. Com a afirmação de que a glória é devida somente a Deus, o propósito de vida das pessoas foi colocado pela fé reformada, pelos reformadores, de modo claro e preciso através das Escrituras Sagradas. Eles reafirmaram algumas verdades, que todos têm um propósito de vida. Eu, você, todos nós temos um propósito de vida. As coisas ou todas as coisas foram criadas com propósitos. A história, que história com H maiúsculo, tem um propósito, e a história não se desenrola ao acaso, de qualquer jeito. Não. A igreja também, aqui quando eu digo igreja, eu falo povo de Deus, o número de crentes sobre toda a face da terra, ela também tem um propósito fundamental, ela existe com um propósito. Então, este propósito, que é um propósito global de todas as coisas, das pessoas, da história, da igreja, é a glória de Deus. O propósito global, o propósito de tudo é a glória de Deus. No contexto da Reforma Protestante, havia necessidade de resgatar esta verdade, ou seja, de que toda a glória deve ser dada somente a Deus. Porque esta verdade, ela estava sob os escombros da
da tradição católica romana, estava também debaixo da tradição de uma teologia humanista. Essa teologia colocava não Deus no centro, mas o homem no centro. Não Deus, mas como o homem como ponto central. Essa teologia fazia com que o homem olhasse para si mesmo e desse a glória para si mesmo. Até parece meio contraditório, né? Teologia humanista, porque teologia é o estudo de Deus a respeito de Deus. Como que eu posso falar? O estudo de Deus a respeito de Deus humano, né? Humanista. É que, na verdade, o homem sempre quer distorcer as verdades da palavra de Deus. E nos dias de hoje, é importante também, temos a necessidade de resgatar esta verdade esquecida. Qual verdade esquecida? Que toda a glória deve ser dada somente a Deus, que tudo deve ser para a glória de Deus. Essa verdade, infelizmente, posso dizer que ela tem sido esquecida ou abandonada mesmo sempre pela sociedade, por este mundo, e ela tem sido esquecida ou talvez deixado de ser ensinada no seio da igreja, do povo de Deus. A sociedade, às vezes, neste quesito, a igreja tem colocado Deus de lado, Deus meio que na nuvem, deixando Deus aí meio que esquecido, entre aspas. Deus não pode ser deixado de lado e a glória dele não pode ser deixada de lado. As novas gerações querem receber toda a glória. As novas gerações querem dar glória a si mesmo, e quando dá glória a si mesmo, deixa Deus de lado, Deus é esquecido. Todo este afastamento deste ensino, dessa verdade, ele tem resultado do abandono, é resultado do esquecimento, é resultado do deixar de lado das Escrituras Sagradas. É resultado de se esquecer da palavra de Deus. O homem quer ser o centro de todas as coisas, mas a Bíblia diz que Deus é o centro de todas as coisas. O homem se volta para si mesmo. A Bíblia diz que o homem tem que se voltar para Deus. Tudo isso por conta de deixar de lado as escrituras sagradas. Mas tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus deve ser o propósito da minha vida, da sua vida, da vida da igreja, deve ser o propósito da vida de cada cristão sobre a face da terra. Bem, o que é glória? A palavra glória, ela não é uma palavra, digamos, estranha ao nosso vocabulário, mas ela tem várias definições e talvez no meio de tantas definições pode ser que a gente se perca, mas aqui eu quero pegar duas breves definições, uma bem curta, as duas bem curtas, baseada no original do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, e essa primeira palavra traduzida por glória no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, é a palavra kabod, que ela tem o sentido de peso, de esplendor. Então, o primeiro sentido aqui de glória é peso e esplendor, baseado na palavra usada no hebraico no Antigo Testamento, kabod. E no Novo Testamento, uma palavra talvez mais conhecida é a palavra doxa, que é traduzido por glória. Daí onde vem as doxologias, ou seja, hinos e poemas de glorificação. Então, essa palavra especificamente aqui, doxa, traz a ideia de dignidade e de honra. Então nós temos a ideia de peso, a ideia de esplendor, a ideia de dignidade e a ideia de honra. E quando nós utilizamos esse conceito de glória em referência a Deus, ao ser divino, nós utilizamos tanto essa ideia, esse conceito como um substantivo, ou seja, o substantivo glória, e também na sua forma verbal, ou seja, glorificar. E o substantivo glória, ele é semelhante à palavra honra. Vimos aqui então que tem a ver com peso, com esplendor, com dignidade e também com honra. Mas acima de tudo, ou sobretudo, é uma expressão glória que indica manifestação externa dos atributos de Deus. Nós já vamos entender isso. Então, na medida que Deus demonstra os seus atos de bondade, os seus atos de poder e justiça, que são atributos de Deus,
ou quando qualquer destes atributos é manifesto no universo, a glória de Deus é revelada. A glória de Deus, a honra de Deus é manifestada. Então, todos os atributos de Deus, e atributos são qualidades ou perfeições do ser divino, todos os atributos de Deus irradiam a sua glória e a sua honra. E essa glória, ela é expressa na singularidade do nosso Deus. E aqui com singularidade eu quero dizer o seguinte: Deus é único. Deus é um Deus sem par. Deus, ele é um e não há outros ou nenhum outro semelhante a ele. Ou seja, não há outro além dele. Todos, quando eu estou falando de singularidade, eu estou falando que todos os outros seres têm a sua existência por causa de Deus e têm a sua existência em Deus. Então, essa glória, ela, usando aqui como substantivo, ela expressa essa singularidade do nosso Deus. E apesar de eu e você, de nós termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não somos deuses. E existe um grande abismo, um enorme espaço de essência entre a nossa humanidade e a divindade de Deus. Você que tem desejado glória para si, você que tem se voltado para si, não para Deus, você não é Deus e você não é o seu Deus. A glória da humanidade, a glória da existência da humanidade não está na humanidade. A glória da humanidade está no fato que Deus criou a humanidade. Então a glória da humanidade está em Deus. Então nós precisamos expressar ou dar glórias a Deus, que é digno e merecedor de toda a honra e de toda a glória. E essa glória se manifesta através dos seus atributos, quando eles aparecem, quando eles se irradiam no nosso olhar. Bem, eu disse também que ela se manifesta através da forma verbal, que é glorificar. A ideia aqui é glorificar é a ação nossa de reconhecimento dessa singularidade e majestade do nosso Deus. É o reconhecimento de que Deus é único, é o reconhecimento de que Deus é um Deus sem par, de que não há nenhum outro além dele, de que só Deus é Deus. E esse reconhecimento ele é prestado em palavras, em cânticos, em adoração, ou seja, declarações de quem Deus é, declarações de quem somos nós. Isso às vezes ocorre até sem palavras através da criação. Que jeito? Como que a criação glorifica a Deus? Salmo de número 19. Salmo de número 19, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Até sem palavras, a glória de Deus ela é manifestada ou ela é reconhecida pela existência da criação física e também pela existência das leis físicas. E essa glória também, ela é reconhecida, essa singularidade de Deus também é reconhecida por nós através da lei moral de Deus. O que é a lei moral? A lei moral, de modo geral, as escrituras sagradas, onde aqui no mesmo Salmo 19, versículo 7, está escrito: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aí você pode seguir até pelo menos o versículo de número 10, que vai falar então desta lei, a lei física, a natureza que expressa a glória de Deus, e também através da sua lei moral, as escrituras sagradas, também podemos através dela, e é através das escrituras, ou seja, conhecendo as escrituras sagradas,
que iremos conhecer a singularidade de Deus, de que Deus é o único, que vamos reconhecer que Deus é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória, e através do conhecimento das Escrituras, que poderemos viver uma vida que glorifica, que exalta, que engrandece ao nosso Deus. Dito isso, essa doutrina ela tem um fundamento, o fundamento está nas Escrituras Sagradas. Tem 3 textos específicos. Um texto é Números 14, versículo 21, o outro é Salmos 72, versículo 19, e o outro é Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Mas eu quero ler porque os 3 falam a mesma coisa, eu quero ler aqui o Salmo 72, versículo de número 19. Nós estamos pensando aqui, queridos, de que tudo ou em todas as coisas a glória deve ser dada somente a Deus, ou seja, toda a glória somente a Deus, tudo para a glória de Deus. O que diz o Salmo 72, versículo 19? O salmista diz assim: bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Números 14, 21 e Abacuque 2, 14 vão dizer a mesma coisa. Então, a palavra de Deus diz que toda a terra se encherá da glória do Senhor. E a finalidade da história, com H maiúsculo, a finalidade da criação, a finalidade de todas as coisas está expressa aqui nesta frase bíblica. Qual frase? Toda a terra se encherá da glória do Senhor. A glória do Senhor enchendo toda a terra. Os que não conhecem ao Senhor, os que são indiferentes a Deus, ficam, digamos, intrigados, ou às vezes até ofendidos, todos estão nos seus direitos, né? Com este conceito de glorificação exclusiva de Deus ou de glorificação somente a Deus. Ou seja, de como sendo o propósito de todas as coisas. Como é que pode o propósito de todas as coisas, inclusive da minha vida, ser para a glória de Deus? Mas é isso que a Escritura diz. E por que ocorre essas dúvidas ou esse sentimento de não aceitar de modo algum isso? Isso ocorre porque essas pessoas consideram a Deus como sendo um ser infinito. Consideram a Deus como um entre muitos, mas nós já vimos que Deus não é um entre muitos. Deus é único. Deus é um Deus sem par. Para estes, pensam assim porque Deus já ficou de lado, Deus já ficou de canto. Para estes, Deus já foi abandonado. Uma vez que Deus, e Ele é infinito, uma vez que Deus é eterno, uma vez que Deus é imutável em toda a sua perfeição, e nós não somos, bem que o homem queria ser, mas ele não é. Segue-se então que o maior bem que pode proceder de uma criação finita que somos nós e toda a criação, todo o cosmos, se um bem pode proceder de nós, é a glorificação do seu Criador. Onde está a minha glória? A minha glória está em dar glória somente a Deus. Onde está a glória da criação? Onde está a glória da humanidade? A glória da humanidade está em dar glórias somente ao seu Criador. É possível o oleiro dar glória ao vaso? A glória do vaso está naquele que o criou, está no oleiro. O que é dar glória a Deus? Ou como que eu posso dar glória a Deus? É colocar Deus no lugar mais alto dos nossos pensamentos. O que é dar glória a Deus? É adorar somente, única e exclusivamente a Deus. O que é dar glória a Deus? É amar somente a Deus. O que é dar glória a Deus? É dedicar-se somente e única e exclusivamente a Deus. É louvá-lo. É render louvores, é expressar o reconhecimento de quem é Deus através das suas palavras e através da sua vida, através da sua existência.
O Salmo 148, versículo 13, o salmista diz assim: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Nós podemos expressar o reconhecimento dessa glória a Deus através dos nossos louvores, através da nossa adoração. Deus, sendo Deus, ele não precisa de que eu e você demos a ele glória. Pode parecer contraditório, né? Mas ele não precisa disso. Porém, Deus se compraz no reconhecimento que as suas criaturas, ou seja, a sua criação, nós, ele se compraz no reconhecimento que as suas criaturas expressam sobre os seus atributos, expressam sobre a sua grandeza. O nosso Deus é o único Deus, sendo, portanto, maior do que tudo que possa ser imaginado ou criado pela mente humana. O nosso Deus é maior do que qualquer Deus que a gente venha criar. Quando deixamos de dar glória a Deus? Quando o ser humano cria outros deuses. Quando o ser humano deixa de dar glória a Deus? Quando adora a criatura ao invés do Criador. Quando o ser humano deixa de glorificar a Deus? Quando deixamos de dar toda a honra e toda a glória a Deus? Quando nos esquecemos que tudo é para a glória de Deus? Quando nos voltamos para nós mesmos e nos esquecemos do nosso Criador? Quando o vaso acha que pode fazer alguma coisa por si, sendo que só o oleiro pode fazer por ele. Quando a coisa criada pensa que pode fazer alguma coisa por ela, a não ser o Criador de todas as coisas. Então Deus é muito maior do que isso. Por isso Ele é único, por isso Ele é singular. O apóstolo Paulo nos ensina a exclamar com gratidão no coração e com intenso desejo de dar toda a glória a Deus, quando ele diz assim em Romanos 16, 27, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Você sabe o que me possibilita a reconhecer a glória de Deus? Você sabe o que me possibilita dar glórias a Deus? Você sabe o que me possibilita, o que me capacita a fazer tudo para a glória de Deus? É a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É a graça, é a bondade de Deus sobre as nossas vidas. O que me possibilita reconhecer a glória dele, dizendo assim, como diz 1 Timóteo 1, versículo 17, assim ao Rei eterno, imortal, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que me possibilita a dizer isto é a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Até o final dos tempos, a humanidade, a criação é conclamada a reconhecer a Deus em sua glória e majestade como o único Deus a ser glorificado, como o único nome ser adorado, engrandecido e exaltado. Nenhum outro, somente o nosso Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 4, João escrevendo, ele pergunta: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Deus? Eu e você somos conclamados, somos chamados a entender essa doutrina. Que doutrina? De que toda glória é devida somente a Deus. As Escrituras me ajudam dizendo para mim e para você que toda a terra se encherá da glória de Deus. Seguindo aqui por um ponto final aqui, glorificar a Deus na prática significa que o seu amor, a sua bondade, não seu. Glorificar a Deus na prática significa que o seu amor, a sua bondade, a sua santidade, a sua justiça devem ser intensa e constantemente expressa entre as suas criaturas, entre nós. Todos os eventos e pessoas finitas possuem este alvo ou devem possuir este alvo como objetivo final de sua existência, o
ou seja, glorificar a Deus. A Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão de fé adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ela expressa que Deus preordenou todas as coisas para a sua glória, bem como ele estabelece isso, ou seja, que ele seja glorificado como sendo o fim principal do homem. Essa é uma pergunta no Catecismo Maior da Igreja Presbiteriana do Brasil, e a pergunta é: qual o fim supremo e principal do homem? A resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Essa é a primeira pergunta que está na parte onde fala do nosso dever para com Deus. Qual que é o seu dever para com Deus de acordo com as Escrituras? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou nos alegrarmos nele para sempre. Abra sua Bíblia no Salmo 86. Salmo 86. Olhando aqui. Diz assim o versículo de número 9. Salmo 86, o versículo de número 9. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Versículo 10. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. E o versículo 12 diz: dar-te-ei graças, Senhor. Senhor, Deus meu, dar-te-ei graças de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome. Haverá uma ocasião que todas as nações o reconhecerão e o glorificarão. Todas as nações reconhecerão a Deus e darão a ele glória. Como diz o Salmo 86, versículo 9. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. E neste salmo nós aprendemos também que dar glória a Deus, ou a glorificação a Deus, está intimamente ligada a ações de graças, ou a gratidão, aquilo que Deus tem feito por nós. Olha que diz o salmista no versículo 12. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Nós também glorificamos a Deus através dos louvores, através da nossa adoração, do reconhecimento de quem Ele é. Nós reconhecemos a Deus dando a Ele graça, nós glorificamos a Deus dando a Ele graças, e nós também glorificamos a Deus por intermédio da nossa crença. Nós também glorificamos a Deus por intermédio da nossa fé nele, como fez o nosso pai na fé, Abraão. Romanos capítulo 4, versículo de número 19. Eu estou afirmando aqui que nós damos glória a Deus através da nossa fé, da nossa profissão de fé, da nossa confissão de fé, da nossa crença, do nosso credo. Romanos capítulo 4, versículo 19, Paulo escreve assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, está falando de Abraão, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Presta atenção. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi imputado também para justiça. Esta é a glória que nós damos a Deus, crendo que Ele é poderoso para nos salvar e cumprir a sua promessa. Os crentes, os cristãos, dão glória a Deus através da sua crença, da sua confiança no Eterno, no Todo-Poderoso. Nós também damos glórias a Deus, e aqui é importante, não para os mais jovens, não somente para os mais jovens, mas para todos. Nós glorificamos a Deus em nossos corpos.
Nós glorificamos a Deus através de uma vida santificada. Como que é isso, pastor? 1 Coríntios, capítulo 6. Porque a ideia aqui não é que nós em tudo devemos dar glória a Deus, assim, algo que fique somente no pensamento, algo superficial. É algo prático, não é algo teórico. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós glorificamos a Deus nos nossos corpos, preservando-nos em pureza sexual, quer solteiros, quer casados, mantendo os limites da sexualidade ou do sexo dentro do casamento, que é como Deus projetou e como essa parte das Escrituras nos ensina. Então, como que você glorifica a Deus? Através de uma vida santificada, de uma vida de pureza, de uma vida de santidade, uma vida de santificação, através de uma vida de consagração a Deus. Nós também, de acordo com 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, nós também glorificamos a Deus através das nossas boas obras. Vamos ler essa passagem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Paulo está falando para os cristãos. Para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então nós glorificamos a Deus através das nossas boas obras, nós glorificamos a Deus através do nosso testemunho. Pedro não diz, preste atenção, que o procedimento exemplar vai livrar o povo de Deus de algum tipo de incompreensão, de calúnia, mas ele diz que as ações coerentes dos fiéis, dos cristãos, deixarão os inimigos de Deus, não os nossos, mas os inimigos de Deus, sem muitas alternativas, a não ser reconhecer que os cristãos são diferentes. A não ser reconhecer que os cristãos pertencem a Deus e como consequência das nossas ações, como consequência das nossas práticas, como consequência das nossas obras, como consequência dos nossos testemunhos, Deus é glorificado até mesmo pelos infiéis, até mesmo pelos incrédulos. Então nós glorificamos a Deus com as nossas boas obras. Os outros verão e darão glória a Deus. Numa era, em um tempo, e aqui eu vou dizer com pesar, num tempo em que os cristãos são vítimas de um complexo de aceitabilidade social. O que eu quero dizer com isso? A gente, em alguns casos, nos sentimos rejeitados e nos vitimizamos porque somos rejeitados pela sociedade. Bom, se isso tem acontecido, dê glórias a Deus por isso. Então, mas por vivermos um tempo assim, quando muitos cristãos procuram ser iguais aos demais em vez de ser diferente, ou seja, procuram ser iguais para serem aceitos e para esse complexo de aceitabilidade social ser deixado de lado, cada vez mais fazendo isso, nós deixamos de ser sal e luz nesse mundo. E essas palavras do apóstolo Pedro devem servir de um sonoro lembrete de qual é a nossa finalidade aqui na face da Terra. A nossa finalidade aqui na face da Terra vem antes de você ser feliz, a sua finalidade vem antes de estar contente em toda e qualquer situação, antes de todo o seu bem-estar,
a sua finalidade aqui sobre a face da terra, o fim supremo e principal meu e seu, do homem e da igreja, é glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus também através da nossa participação integrada ou da nossa participação e envolvimento em uma comunidade de Cristo Jesus ou na igreja de Cristo Jesus. Nós glorificamos a Deus exercendo os nossos dons e talentos dentro de uma comunidade cristã. Dentro dessa comunidade onde temos a oportunidade de amar o próximo, de amar os irmãos, de fazer o bem aos da família da fé, de fazer boas obras, nós glorificamos a Deus participando de uma comunidade, porque ali se revela a multiforme sabedoria de Deus. É no meio da comunhão que nós nos aproximamos mais de Deus e também uns dos outros. É ali também que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. É ali que nós nos arrependemos dos nossos pecados, e tudo isso dentro de uma comunidade cristã que nos leva também a glorificar a Deus. Se você tem deixado de participar de uma comunidade cristã, tem deixado de participar voluntariamente, você está perdendo a oportunidade de glorificar a Deus. Você está perdendo a oportunidade de glorificar a Ele com seus dons e talentos. Se você porventura tem feito como aquele homem que escondeu a mina, né, ou escondeu os talentos, você tem pecado contra o Senhor. Você tem deixado de dar honras àquele a quem é devida toda a honra e toda a glória. Concluindo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A minha glória, diz o Senhor, não a darei a outrem. O apóstolo Paulo, estou concluindo aqui, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33 até o versículo de número 36, ele expressa o máximo da nossa glorificação a Deus, dizendo o seguinte: o máximo dessa glorificação por quem Ele é e por tudo o que Ele faz. Paulo escreve assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. E o apóstolo Paulo encerra o capítulo dizendo: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Numa época, em um tempo em que o pensamento do homem é tão centralizado em si mesmo, numa época em que o homem é tão voltado para si mesmo, essa oração do apóstolo Paulo, como dizia um saudoso pastor, o pastor Lacerda, dizia assim: Paulo, num rasgo de eloquência, que são esses versículos aqui, estes versículos deveriam ser repetidos constantemente como uma oração nas nossas vidas. Nós devemos estar sempre, queridos, aferindo, medindo as nossas ações, procurando discernir se elas realmente estão glorificando a Deus. E ações têm a ver com obras, ações têm a ver com prática. Conscientes de que glorificamos a Deus quando nós somos, presta atenção aqui, crente, presta atenção aqui, irmãos. Nós glorificamos a Deus quando realmente nós somos honestos, justos, verdadeiros, puros, amorosos, diligentes, conscientes, produtivos, frutíferos, pacientes, mansos, humildes, piedosos, compassivos, misericordiosos, bondosos e por aí vai. E quando também nós demonstramos um autodomínio que se espera dos crentes
em todas as suas atitudes e em todas as situações e contextos os quais o cercam. Procuremos então viver de maneira cristã. Qual que é a maneira cristã de viver? Dando glórias a Deus por tudo, ou dando a Deus, ou dando somente a Deus toda a glória. Então procuremos viver de maneira cristã assim, e não somente também na igreja, mas em todas as nossas ações, em todas as nossas atividades. Você que está em casa, e para a glória de Deus, em breve voltaremos ao trabalho. Para a glória de Deus, em breve voltaremos aos estudos, às atividades normais. Então, dê glória a Deus também no seu trabalho, no meio onde você vive, lembrando daquilo que o profeta Isaías diz no capítulo 60, versículo de número 21. O que o profeta diz lá, pastor? Grife aí esse versículo na sua Bíblia. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos. E o versículo se encerra assim. É Deus quem está falando. Para que eu seja glorificado. Que Deus seja glorificado em nossa vida e na vida das nossas famílias. Que Deus seja glorificado na nossa igreja, na nossa comunidade local. E que essas não sejam palavras vazias, não sejam palavras ao vento, mas que sejam palavras que procedem do coração e de um coração sincero, de um coração agradecido por quem Deus é e pelo muito que Ele nos tem feito e pelo muito que Ele ainda fará. Só lhe deu glória. A glória somente a Deus, hoje e para todo o sempre. Vamos orar? Pode parecer estranho aí, mas feche os seus olhos aonde você está e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Senhor Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é o único e verdadeiro e não há outro além de ti. E o Senhor, na sua soberania, escolheu um povo para que através deste povo o nome do Senhor fosse glorificado e a terra se enchesse da sua glória. Bendito e engrandecido seja o teu nome. Te agradecemos ao Espírito Santo porque é o Senhor quem nos capacita a viver uma vida que glorifica ao Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece e sabe das nossas limitações para vivermos para a tua glória. O Senhor sabe das nossas limitações para render glórias ao Senhor em todo o tempo. Porém, o Senhor é o que de fato nos capacita a viver vida digna, a viver uma vida, ó Deus, através das nossas obras e das nossas ações, através da nossa prática, uma vida em que os outros vão olhar e dar glórias ao teu nome. Senhor, que haja alegria no nosso coração, que haja prazer em glorificar o teu nome, que haja em nós o desejo de viver de fato para a tua honra e para a tua glória. E, ó Deus, a assinatura final de todos os nossos afazeres, a assinatura final, ó Pai, das nossas práticas, das nossas atividades, a assinatura final da nossa vida seja: só lhe deu glória, a glória somente a Deus. Sim, Senhor, e assim seja na família presbiteriana do Brasil, que assim seja na família dos fiéis em Cristo Jesus sobre a face da terra, que assim seja, ó Deus, em cada família nesta cidade. Que neste bendito dia de domingo, o Senhor invada os lares, manifeste a tua glória, manifeste o teu poder, a tua grandeza na vida de cada um. Eu oro assim agradecido, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo e eu espero você pontualmente às 19 horas aqui nesta página da igreja, onde vamos transmitir o culto ao vivo também. Eu estarei lá na igreja, transmitindo de lá, não aqui da minha casa. Mas conto com a sua presença online e conto com os irmãos. Irmãos,
em nome do Senhor Jesus, separe este tempo. Se é 1 hora e pouquinho, separe este tempo hoje, às 19 horas, um pouco antes, entre, para que você possa ouvir a palavra do Senhor, render louvores a Deus e adorar o nome de Deus. Faça isso, separe este tempo, né, para o teu próprio bem e para a glória do nosso Deus. Deus vos abençoe.